E já estamos de volta, ao vivo e em cores, entrando na sua casa com esse que é o seu programa. Eu faço muito questão de dizer que é o seu programa, porque aqui você tem voz, aqui você tem vez, o programa Vida e Saúde. E hoje estamos falando sobre câncer de mama, esperando a sua participação e recebendo uma das maiores autoridades do país e do mundo sobre esse tema, câncer de mama, o Dr. André Moraes, médico oncologista, pesquisador, diretor de pesquisa clínica de oncologia da Santa Casa de Piracicaba e também do Centro de Oncologia de Campinas. Ele está aqui, carinhosamente veio para nos ajudar você a entender como funciona a mama, as funções, os perigos, os cuidados, os tratamentos, enfim. Então, vá ligando, vai participando. Muitas perguntas surgindo. Vamos aqui a uma pergunta que chegou de Jacareí. Obrigado. É Áurea Miranda Intrieri. Deus te abençoe, Áurea. Muito obrigado por estar conosco, viu, querida? Algumas pessoas possuem medo de ir ao médico, diz ela, por existir a possibilidade de descobrir alguma doença. Eu, no entanto, procurei um médico a fim de fazer um exame de mama e foi constatado um câncer benigno, o qual já foi retirado e agora está tudo bem. Gostaria de dizer para as pessoas que possuem receio de fazer algum exame, que façam os exames e que não tenham medo. Uma boa dica, né, de que alguém que foi lá, quando a gente vai no médico, pensa que o médico vai dizer, olha, cuidado com triglicéridos, colesterol, enfim, mas detecta alguma coisinha diferente, chama para um outro exame, descobre aí uma anormalidade, faz um tratamento, retira se for necessário e está aí uma pessoa que venceu pela coragem. O primeiro passo da vitória foi a coragem que ela teve, né, doutor? Precisa entender também que o médico não é um bicho, é um papão, né? Na verdade, está lá para ajudar as pessoas. É interessante essa colocação da dona Áurea, né? Áurea. E obrigado pelo comentário que nos ajuda aqui. Porque é o seguinte, existe sempre muito preconceito em relação a fazer o diagnóstico de uma doença. E o câncer é uma doença que estigmatiza as pessoas, porque também tem muito preconceito em volta dela. E a pessoa às vezes fala assim, eu não vou lá porque acabo descobrindo isso e vou... imagina, né? O que vai acontecer? Não tem estrutura para ouvir. Na verdade, isso até se justificava há um certo tempo atrás, em que os recursos terapêuticos eram muito limitados e os resultados eram muito limitados. Mas veja, voltando ao câncer de mama. O câncer de mama tem um aumento, a gente observa na incidência mundial de câncer de mama, um aumento na incidência por causa de todos esses fatores. Em compensação, por conta dos recursos, do diagnóstico precoce, de buscar ter acesso ao diagnóstico precoce, a mortalidade vem caindo. Graças a Deus. Então a gente tem mais casos no mundo inteiro, mas muito menos pessoas morrendo por conta dessa doença. E isso é por causa de ter a coragem de ir lá e buscar o seu diagnóstico e participar desse movimento para vencer a doença. Doutora, a Vanilza Borges Pereira, de Indianópolis, Minas Gerais. Obrigado, Vanilza. Um beijo para a senhora, que Deus abençoe. Ela está parabenizando o programa, está excelente, não perde um, graças a Deus, é isso que a gente quer, que você diga isso, né? Não para alimentar o ego, a vaidade, mas assim que o programa está cumprindo o seu objetivo de fazer diferença, de levar informação, de cuidar, de aumentar a qualidade de vida, é isso que a gente quer, é por isso que a gente criou esse programa com a graça de Deus. Ela está parabenizando a estrutura do programa e diz assim que eu acho que eu não teria a coragem que a Angelina Jolie teve, né, a dona Vanilza. Aproveitando esse gancho da nossa amiga, olá, quem escreveu aqui é a Isabelle Nascimento, de Santo Amaro das Brotas, lá no Sergipe, que Deus abençoe, muito obrigado. Olá, uma ação radical como a da Angelina Jolie é realmente eficiente, diz ela. Isso garante que o câncer não apareça em algum outro órgão? Quando a pessoa tem tendência a ter câncer, isso acontece em órgãos específicos sem ter relação com outras partes do corpo? Frei Rinaldo, seu programa é ótimo, nossa família está sempre reunida assistindo. Parabéns, Isabela Nascimento, de Santo Amaro das Brotas, Sergipe. Obrigado, Isabela, um beijo no seu coração. É isso que a gente quer, que esse programa tenha esse objetivo específico. E aí, doutor? A nossa amiga Isabelle e a Vanilza, uma que não tem coragem e a outra, assim, será que realmente é eficiente o que ela fez? Né? Veja, essa situação é uma situação muito específica, a situação que a Angelina Jolie trouxe para o mundo ver, porque é uma pessoa, é uma celebridade, né? E todo mundo presta atenção. Ela, na verdade, ela tem uma marca genética herdada. Ela nasceu em uma família que tem um gene mutado, né? Este gene que é mutado na família da Angelina Jolie, que perdeu a mãe com câncer de mama e a tia recentemente com câncer de mama, ela também herda. Então, ela ficou sabendo disso como? Primeiro, a ocorrência do câncer de mama nas famílias que têm esta mutação genética,
tende a ser muito mais precoce do que nas pessoas que não têm a mutação genética. Como eu disse no início, câncer é uma doença geneticamente estabelecida, mas ela pode ser herdada ou pode ser adquirida. Na maioria das vezes, 90%, 95% das vezes, o câncer é adquirido, ou seja, é uma transformação, várias transformações genéticas erradas que são acumuladas num determinado tecido e que acabam gerando o câncer depois. Muito bem. No caso da Angelina Jolie, não. É uma modificação genética estabelecida, herdada da mãe dela, que herdou de alguém. Pode a mãe ter sido o primeiro indivíduo da família a ter a mutação, mas é pouco provável. E que esta mutação especificamente, ela deixa uma marca de risco. O que é isso? Essa marca de risco significa entre 85% e 90% das mulheres que carregam a mutação específica neste gene, que chama BRCA1, que vem de breast cancer, que é o nome câncer em inglês, câncer do seio, BRCA1. Este gene, quando está mutado, em torno de 85% a 90% das mulheres que sobrevivem 50 anos desenvolvem o câncer de mama. Então, com essa marca e com esta quase certeza de que isto vai acontecer, a gente pensa em tomar medidas antes que aconteça para que não venha a acontecer. Okay. Então, quando a Angelina Jolie, sabendo desta modificação, tomou essa decisão, ela certamente procurou uma orientação médica para fazê-lo. Veja, existem duas estratégias que podem ser aplicáveis nesta condição. A primeira delas é a mastectomia profilática. Veja, esta mastectomia que a Angelina Jolie fez, que a gente chama de adenectomia ou adenomectomia mamária, é uma dissecção por baixo da pele, em que o cirurgião retira a glândula mamária debaixo da pele e preenche com um tecido, seja gordura, seja uma prótese ou coisa que o valha, preservando a areola e o mamilo. Muito bem. Obviamente, essa é uma cirurgia que retira quase todo o tecido da glândula mamária. Mas, em boas estatísticas, resta embaixo da pele ainda uma casca, vamos chamar isso de uma casquinha, da glândula mamária original, que pode chegar até 20% do tecido originário mamário. Então, quando você faz uma cirurgia, retira a glândula e sobra ainda 15% a 20% do tecido mamário, ainda tem tecido lá, marcado geneticamente, e com o tempo ele pode perfeitamente desenvolver câncer de mama. Okay. O que acontece de fato é, quando se faz a mastectomia profilática e é bilateral, tira as duas mamas, faz a mesma cirurgia dos dois lados, que foi o que a Angelina Jolie fez, ela ainda tem um risco de ter câncer de mama, mas ele cai de 85% ou 90% para algo em torno de 15%. O que é significativo para uma pessoa. E, na verdade, quando você fala 15%, é assim, uma população. Porque se naquela pessoa acontece, é 0 ou 1. Okay. Não é 15%. Ah, eu tenho 15% de chance de ganhar na loteria, não. Ou eu ganho ou não ganho. Okay. Na verdade, é mais ou menos isso. O que acontece é que existe uma outra maneira de se fazer a profilaxia do câncer de mama. A melhor delas é o diagnóstico precoce. E a mama normal, sem ser manipulada cirurgicamente, é perfeitamente passível de ser acompanhada por métodos de imagem, seja por ressonância magnética, ou pela própria mamografia, ou pela ultrassonografia. Okay. E agora tem ainda uma outra radiografia mais detalhada para ver isso. Por outro lado, como existe uma interferência muito grande da vida hormonal sobre o tecido mamário e isso causa uma influência direta, existe uma outra estratégia que é a oforectomia. O que é isso? A retirada dos ovários. A retirada dos ovários tira a influência hormonal cíclica. Okay. Você pode repetir até a influência hormonal com doses menores, hormônios dados pela boca ou pílulas. E, por outro lado, existe uma associação direta entre a ocorrência desta mutação e não somente o câncer de mama, mas também o câncer do ovário. Qual que é a diferença entre o câncer de mama e o câncer do ovário? O câncer de mama acontece num órgão exteriorizado, tem métodos eficientes de fazer diagnóstico precoce e tem métodos muito eficientes de se tratar precocemente e a gente cura mais de 95% das pessoas. Bom. Por outro lado, o câncer de ovário é muito silencioso. Ele não tem um método de imagem ainda que seja tão sensível que possa nos dar a segurança de fazer um diagnóstico precoce. Na maioria das vezes, pelo menos 2/3 das pacientes que têm diagnóstico hoje de câncer de ovário não tem mais a doença restrita ao órgão.
Então, quando a gente faz a ressecção, a retirada dos ovários, que chama ooforectomia, a gente diminui o risco do câncer de mama e já evita a ocorrência de um câncer que é muito mais letal, muito mais fatal do que o câncer de mama. Então, é uma estratégia um pouco diferente desta que foi adotada pela Angelina Jolie, e eu tive a oportunidade de ler alguns dias depois da notícia, ela já estava com as cirurgias prontas, que ela tinha decidido também fazer a ooforectomia exatamente pensando no risco de ainda ter um câncer muito mais perigoso, entre aspas, muito mais letal do que o próprio câncer de mama.